Ai, meu Deus. E aí, Deise? Então, é tão gostoso a gente conversar sobre esse assunto, trazer a história, tanto a história do Espiritismo, como a história que nós vivenciamos ao longo dessa construção aí de sociedade. Os Espíritos nos trazem algumas leis importantes, leis imutáveis, e uma lei bem importante para a nossa vivência, para o nosso crescimento, é a lei de sociedade. E se nós não respeitarmos, não tivermos esse olhar aí com essa empatia, sociedade é difícil crescer. Vai crescer porque não tem jeito, nós estamos fadados à evolução. Nós vamos ser anjos. Não tem jeito, a gente vai ser o espírito perfeito. Do átomo ao arcanjo. É, do átomo. Nós estamos fadados a isso. Mas quando a gente começa a ver a história, essa ascensão, nós percebemos nitidamente que nós estamos numa ascensão. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas está acontecendo tanta coisa, incêndio, né? Chuvas demais, tanta coisa, vírus demais. Mas nós estamos crescendo. Muitas vezes nós colocamos isso no nosso caminho por nossa incúria aí, vamos dizer assim. Negligência. Somos negligentes, somos... quando a pessoa não quer, não faz nada, está vendo que está errado, mas não faz nada. Tem uma palavra. É acomodado, na verdade, né? Exatamente. Então, não quero mexer nisso. E aí é que a coisa vai pegando do lado, tanto na parte individual, como na parte social, porque vai mexer, a gente pensa que, não, olha, na minha família, no meu jeito aqui, tá legal, então não vou mexer nisso aqui, porque para que eu quero encrenca pro meu lado? A minha família tá bem, tá tudo em ordem, mas é aquela historinha, né? Tem um livro que chama Quem Mexeu no Meu Queijo? Vocês já leram? E aí o ratinho lá não percebe que estão mexendo no queijo, né? E nós somos assim, a hora que acabar o queijo, a gente vai ter que sair correndo. É realmente uma coisa importante falar a respeito disso. A emancipação da mulher é importante, às vezes a gente fica assim, a gente fala e tem gente que não gosta muito, né? Mas essa emancipação é importante nós falarmos, estarmos aqui num dia, como o André acabou mesmo de falar, né? Um dia a gente não vai precisar ter esse dia para comemorar, mas enquanto nós precisarmos, precisa sim ter consciência negra, precisa ter Dia da Mulher, precisa, porque ainda nós estamos num estágio em que, olha, vem cá, está na hora de valorizar? Vem cá, você está valorizando? Você está fazendo a sua parte? E assim a gente vai conquistando, né? É isso aí. Para ter um alerta também, né? As datas são ainda necessárias. Datas ainda são importantes. Ainda são importantes. Nós queremos saber mais um pouquinho a respeito da mulher na casa espírita, né? Por que quem frequenta mais uma casa espírita são as mulheres, né, Deise? Então, são elas que têm um pouquinho mais de tempo livre. Né? Falando assim, materialmente, porque né? Mas nós temos também bastante homens que acabam... O que eu vou fazer agora, né? Então, acabam indo procurar algum voluntariado. Que bom, nós temos aí essas mulheres aí desbravadoras, trabalhadoras, e sem elas, as casas espíritas, como falou o Edson agora há pouco, dificilmente iriam arribar, né? E em todos os sentidos, em todos os voluntariados, neste momento ainda a sensibilidade e o tempo, né? Não é só a sensibilidade, e o tempo a gente acaba fazendo, né? Então, na casa espírita onde nós frequentamos, a gente vê, no período da manhã, é claro, menos homens, tem alguns homens que têm um tempo mais flexível, trabalham em casa, trabalham no computador, então acabam desenvolvendo isso, né, Rodolfo? Rodolfo ajuda bastante na casa dele, na criação dos filhos, e dá aula também,
seu Hilário. Nós temos, assim, alguns homens na casa muito legal, que tem essa disponibilidade de tempo, né? Mas ainda a mulher, pela cultura onde nós vivemos, vai à frente, sim. Nós não podemos falar só da sensibilidade, que tem tantos homens bastante sensíveis hoje também, né? Tem sim. Né, Edson? O Edson é o exemplo. É o exemplo. Muito legal, né? E aí, Edson? Então, a casa espírita, na verdade, aquilo que eu estava falando, ela não existiria, ou seja, não se manteria ou não cresceria se não tivessem as mulheres. Sim. Isso é um ponto. Aliás, tem muitas mulheres que nem aparecem, né? Porque o que acaba acontecendo, que é uma outra coisa que eu venho observando, né? Apesar de ter menos homens, os que acabam tomando a frente nas direção e tal, acaba sendo os homens. Sim. É uma outra coisa que eu estou tentando entender por quê. A Elaine Farina, ela saiu da curva, né? Beijo pra Elaine, presidente de Casa Espírita. Eu queria até fazer uma homenagem a uma mulher que não aparece no Manuel Bento, porque se você pega o Grupo Espírita Manuel Bento, você vai achar que é um homem, né? Sim, mas na verdade, o Grupo Espírita Manuel Bento existe em função da filha. Legal. Né? Não é Maria, é Cândida Faro de Miranda Neves, filha do Manuel Bento, entendeu? Quer dizer, em função da mediunidade dela que o centro foi fundado. Né? E aí, eu queria até agradecer a todas as mulheres que fazem parte lá do Manuel Bento. Eu queria dizer para elas que eu tenho uma admiração muito grande, um carinho muito grande pelo trabalho que elas exercem e a admiração maior ainda por tudo que elas fazem pela nossa casa. Parabéns. O Centro Espírita Parabéns pelo trabalho. Também foi fundado aí por uma mulher. À frente, ela e o marido, né? Nossa, Dona que Amélia legal. e seu José Ferreira. Parabéns a todos também. Lá no Facebook nós tivemos uma enquete. Oba! Que diz assim, é o tema de hoje, né? A mulher auxilia a Casa Espírita na atualidade? As duas opções de resposta era sim e com certeza. O que vocês acham? Com certeza. Com certeza. Com certeza, 75% sim, 25%. Gratidão a todos que participaram lá no Facebook, muito bom. E participação pelo nosso WhatsApp também. Bom dia, eu gostaria de um vídeo sobre o HIV, porque já li ou ouvi em um dos meios de comunicação que o mesmo nunca terá cura através da espiritualidade e remédios. Isso realmente procede? Pergunto porque sou espírita, trabalho em uma casa espírita de cura e recebemos muitos pacientes com esperança de um medicamento que realmente curasse além do tratamento espiritual. Desde já agradeço, aguardo o retorno. Paz e luz a todos nós. Meu nome é Laura. Olha, se eu entendi a pergunta dela, ela quer saber se um dia nós vamos ter a cura do HIV, é isso? Acredito que sim. Ou é que eu não entendi essa questão da espiritualidade em relação a isso? Posso falar novamente? Por favor, só para me entender. Eu gostaria de um vídeo, não foi um vídeo, mas a gente pode responder sobre o HIV. Porque eu já li ou ouvi em um dos meios de comunicação que o mesmo nunca terá cura através da espiritualidade e remédios. Isso realmente procede? Pergunto porque eu sou espírita, trabalho em uma casa espírita de cura e recebemos muitos pacientes com esperança de um medicamento que realmente curasse além do tratamento espiritual. Agradeço e aguardo, né, Laura? Então, tem cura sim, tem cientificamente algumas pessoas que estavam com esse vírus, curou, ficou livre disso. Então, a gente vê que tem cura sim. Agora, espiritualmente, nós temos que curar o nosso espírito, né? Se houve essa interferência espiritual, é porque também houve alguma interferência aí, mas o nosso espírito nós vamos curar de acordo com o nosso entendimento, a nossa evolução. Né, Edson? O Edson tá assim, olha. Não, tem um detalhe, o espírito não tem HIV. Exatamente. Sabe, o espírito não tem as doenças, Exatamente. a não ser que ele leve na cabeça dele, né, na mente dele, essas coisas. Temos que curar a nossa mente, né? Quando a gente fala que é o agente espírito, de tudo. Exatamente. E eu pediria a Laura para tomar um certo cuidado com esse tipo de informação que venha de alguém. Se alguém gravar um vídeo um dia dizendo, olha, falando especificamente sobre HIV, tome cuidado. Isso. Tá? Porque não existe nenhum tipo de informação específica sobre isso.
Né? Como o próprio André já falou aqui hoje no programa, os vírus estão aí por um processo os próprios vírus evoluem, né? As mutações e tudo e tal. Nós estamos num processo de aprendizado. Então, cuidado, hein? Se você vê algum médium falando sobre isso, tem que ter o pezinho não pra trás, aceite isso como mesmo. sendo algo de fato vindo da espiritualidade, tá? Pode vir mais da opinião do próprio médium do que outra coisa. Sim. Exatamente. Agora, como entender aí o que está escrito no livro dos espíritos, que o espírito não tem sexo, Edson? Então, essa é a grande questão que nós não entendemos. Por não entender, a gente sofre as consequências de achismos, de situações em que você não consegue ampliar a sua visão. Quando eu li essa questão pela primeira vez, eu fiquei admiradíssimo, porque ela abre campo para uma série de explicações, né, de coisas que hoje a gente não tem. Tá certo? Então, se você entender que você, como espírito, não tem sexo, que você é uma energia, que você não procria, isso que é interessante. O sexo... Toda vez que eu falo isso, o pessoal fica me criticando depois. O sexo é uma condição física. O espiritinho homem não faz, espiritinho não mulher tem não faz espiritinho não bebê? tem espiritinho homem e espiritinho mulher que vão, né, procriar no plano espiritual. Quer dizer, então não existe útero, por exemplo, no perispírito, porque não tem necessidade. O espírito é energia e não tem o sexo. O sexo é uma condição física. Isso aí demandaria um programa, Vanessa, para a gente discutir esse assunto. Traremos no próximo.